Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 23, versículos 1 e 2. Se você está perto de alguém que está sem uma Bíblia, compartilhe com essa pessoa o texto sagrado, para que todos possam beber desta água. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem quer ouvir a voz do Senhor? Diz assim a palavra de Deus: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve na minha boca. Quem pode dizer amém? Esta palavra é muito forte. Essa palavra é muito forte. Davi está dizendo que o Espírito Santo havia falado por ele, e a palavra de Deus estava na sua boca. Vamos ver de novo aqui. Preste atenção a essa leitura de maneira tranquila. Vamos ler o texto sem pressa, degustando a leitura. Diz assim: e estas são as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura. Tem uma versão que fala exaltado, mesma coisa. Ungido do Deus de Jacó, e o suave em salmos de Israel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a palavra dele, e a sua palavra esteve na minha boca. Que Deus aplique sua palavra em nossos corações. Esse texto sagrado nos diz que Davi acreditava que o Espírito Santo era quem usava a sua boca para falar. Ele está dizendo que o homem que tem o Espírito Santo tem também a palavra de Deus na boca. Aleluia, isso é muito sério. Quando ele diz que o Espírito Santo falava por ele, a última parte do versículo diz que a palavra de Deus estava na sua boca. Ou seja, quem tem o Espírito Santo, irmãos, não vive sem falar da palavra. Por isso, tome muito cuidado para ver se realmente você já teve um encontro com Deus. Porque, irmãos, a boca fala do que o coração está cheio. Se o meu coração está cheio de Deus, eu vou falar de Deus. Tem um amém aí? Então raciocine. Do que nós temos falado? Será se nós temos aproveitado o tempo que Deus nos dá para falar dele, falar de sua palavra? Aliás, que valor nós damos a esta palavra? Simplesmente no sentido de ler para a gente. Agora, que valor nós damos ao anúncio da palavra? Eu vou repetir. Davi estava dizendo que porque ele tinha o Espírito Santo, a palavra de Deus estava na boca dele. Ele falava as grandezas de Deus, porque o Espírito de Deus estava nele.
E eu vou repetir em outras palavras: se você tem o Espírito de Deus, então sua boca é sempre usada para falar das coisas de Deus. Se você não tem desejo de anunciar a palavra, de pronunciar a palavra, é bem provável que você não tenha o Espírito de Deus ainda. É por isso que nós reunimos-nos aqui nas quartas-feiras, e Deus colocou em meu coração para relatar sobre o Espírito Santo, para levar ao conhecimento dos irmãos o que a palavra de Deus nos diz, não somente no Novo Testamento, como tem gente que acha que o Espírito Santo só está no Novo Testamento, e nós estamos aqui há tanto tempo e ainda nem fomos para o Novo Testamento, estamos no Antigo Testamento. Então veja que nesse tempo aqui, o Espírito de Deus ainda não tinha sido derramado em todo mundo da igreja. Não tinha não. O Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas. Quem está ligado no que eu estou dizendo? Mesmo sem ser o tempo do Espírito Santo ainda, que o Espírito Santo, o tempo dele começou no dia de Pentecostes. Mesmo assim, Davi estava dizendo que o homem que tem o Espírito Santo, ele tem a palavra de Deus na boca. A palavra de Deus, ela jorra dos seus lábios. Quando vai conversar com um filho, ele coloca logo a palavra de Deus na frente. Quando ele vai aconselhar uma pessoa, ele pronuncia logo a palavra de Deus. Ele não dá conselhos próprios, ele dá conselhos de Deus. Quando ele vai repreender um irmão em Cristo, ele vai com a palavra de Deus. Quem é que vai se levantar contra a palavra de Deus? Então, raciocine se você tem o Espírito Santo. Se você amanhece o dia e tem prazer de se encher desta palavra para pronunciá-la. Então, nós estamos buscando o Espírito Santo aqui. Então estamos podendo aqui pedir de Deus o poder para falar de sua palavra. Aproveite o tempo que você tem. Agora veja bem, Davi, ele está dizendo aqui que foi ungido para falar. E esse é o tema dessa palavra, ungido para falar. Repita comigo: quem é ungido com o Espírito Santo, mais uma vez, quem é ungido com o Espírito Santo, fala a palavra. O homem cheio do Espírito Santo, ele pronuncia a palavra de Deus. Agora, preste atenção. Aqui nós encontramos os critérios que Deus viu em Davi para usá-lo, para enchê-lo do Espírito. Esse texto mostra quais são os critérios de Deus para ele fazer uso de uma pessoa. Olhe no texto. E eu acho interessante o primeiro critério, porque o versículo 1 diz: estas são as últimas palavras de Davi, porque Davi já estava no final da vida. Vocês entenderam? Já estava no final da vida. Aí ele começa dizendo: diz Davi, filho de quem? De Jessé. Aleluia, preste atenção. Eu acho interessante essa primeira revelação de Deus aqui. Escuta, a gente pensa que Deus só usa super-homens. Não, Deus usa homens comuns. Filho de Jessé. Ou seja, não era alguém diferente de nós, era gente de carne e osso, que nem você. O poder de Deus é liberado para gente, para pessoas de carne e osso. Então repita comigo: é liberado para mim. Diga: o poder de Deus é liberado para mim. Davi era filho de Jessé, eu sou filho de Maria. Preste atenção. Davi era filho de Jessé, eu sou filho de Maria e Mauro. Eu vou perguntar a você e você vai falar.
Davi era filho de Jessé, e eu sou filho de Maria. E você é filho de quem? Fale. E você é filho de quem? Vai. Tudo bem. Então, é para você também o Espírito Santo. Amém, gente? Não é só para o mensageiro daqui da frente. É para você que é filho de Maria, é filho de Joaquim, é filho de Luiz, é filho de Bronze. Quantos dizem amém? É filho de Zeca, filho de Raimunda. Glória a Deus. É para você, meu irmão. Diga comigo, é para mim. Então o primeiro critério que você tem que entender, o critério é o seguinte: Deus usa homens comuns. Você tem que saber que você é uma pessoa comum. Você, por ser crente, por mais que você seja crente, você não deixa de ser ser humano. Você é ser humano de barro. Mas a Bíblia diz que o tesouro de Deus é guardado no vaso de barro, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia, bendito seja Deus. O poder de Deus se aperfeiçoa em você. Enquanto você estiver na terra, você vai ser barro, mas Ele vai encher esse vaso de barro, contanto que esse vaso de barro seja vaso de honra, contanto que esse vaso de barro não seja rachado nem quebrado. Mas se for rachado ou quebrado, ainda pode ser refeito na mão do Senhor. É o primeiro critério. O segundo critério, diz aqui, diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado às alturas. Aí já começa a ficar mais forte a coisa para nós. Diz o homem que foi levantado às alturas. O segundo critério para Deus fazer de você um grande homem, uma grande mulher, e o Espírito Santo lhe pegar, é que seja você alguém que Deus levante. Aleluia. Davi foi o homem que Deus levantou. Não queira se levantar só. Aleluia. Alamagachaia. O problema de alguém querer se levantar só é que ele, quando cai, está só. Eita Deus. O problema de alguém achar que é grande sozinho é porque sozinho ele cresceu e sozinho ele cai. Agora, quando Deus levanta, aí Deus tem prazer em usar. Seja você nesta noite alguém que se lança na mão do Senhor para Deus lhe levantar. Davi estava lá cuidando dos pastos, cuidando das ovelhas. Aí a Bíblia Sagrada diz que Deus diz: achei Davi, aleluia, um homem segundo o meu coração. Então deixe Deus lhe achar, para Deus lhe levantar. Se dependesse de Davi, como era que aquele menininho, 17 anos, iria crescer diante dos seus gigantões, irmãos? Se dependesse dele, nada seria feito. Mas Deus chegou e disse: Davi, sou eu quem te levanto, meu. É bom é quando Deus levanta. É bom é quando Deus exalta para a sua glória. Porque quando Deus levanta para a sua glória, meu irmão, quem se levantar contra você, se levanta contra quem te levantou. Aí é mais 500. Quantos podem exaltar? Quantos podem glorificar aquele que vive e reina para sempre? Se Deus lhe levantar, se você deixar Deus lhe levantar, Deus vai lhe usar. Deus levantou Davi para usar Davi. Davi era tão fraquinho que até o pai de Davi não acreditava bem nele, porque quando Samuel chegou para escolher o rei, o pai mostrou todos os filhos que tinha, e foi Samuel que disse: não tem mais ninguém? Ele disse: tem um menino lá cuidando das vacas, cuidando das ovelhas. Quer dizer que nem o pai acreditava direito. Então Deus foi lá. Sabe por quê que Deus levantou Davi? Aí disse na boca de Samuel: porque Deus não veio como vê o homem. O homem vê o que está por fora, mas Deus vê o coração. Quem levantou Davi foi Deus. Deus levanta, diz que Ele levanta do pó o desvalido, ergue do pó e do monturo. Deus levantou Davi, foi do pó mesmo, levantou do monturo, cheirando a mato, cheirando a animais. E Deus levanta, meu filho. Por isso que Davi era respeitado, porque foi Deus quem levantou.
E quando Deus levanta, está levantado. Por isso que a palavra de Deus estava na boca de Davi. Por isso que o Espírito falava na boca de Davi. Porque Davi foi Deus quem levantou. Quer ser usado por Deus? Deixe Deus levantar. Deixe Deus levantar com a palavra. Deixe Deus levantar com o poder. Deixe Deus levantar para evangelizar. Deixe Deus levantar para ser bênção na vida de alguém. E quando Deus levantar para falar, fale, entregue o recado e não se cale. Porque quando Deus levanta, Ele levantou. Foi Deus que levantou você para cantar. Foi Deus que levantou você para adorar. Foi Deus que levantou você para ser um servo do Senhor. Então quem Deus levanta, Deus usa. Quantos podem exaltar e dizer eu acredito? Em terceiro lugar, o texto diz assim, ó. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi levantado em altura. Em terceiro lugar, o ungido do Deus de Jacó. Repete isso, o ungido do Deus de Jacó. Outra vez. A palavra ungido significa dizer separado, santificado e consagrado. Deus usa em primeiro lugar o homem comum, filho de Jessé. Deus usa em segundo lugar alguém que foi levantado por Deus, por Ele mesmo. Em terceiro lugar, Deus usa, segundo esse texto, o homem que foi ungido pelo Deus de Jacó. Ou seja, Deus está disposto a encher com o seu espírito e usá-lo. Deus está disposto a fazer isso com alguém que é ungido pelo Deus de Jacó, consagrado, não apenas levantado, que tem gente que Deus levanta, mas não é consagrado. Escuta o que eu estou dizendo, tem muita gente que Deus levanta, mas não é consagrado. Quem levantou Saul? Deus. Saul era consagrado? Não. Essa é a grande diferença. Quem levantou Judas? Jesus. Ele era consagrado? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você tem que ir para a palavra. Tem gente que diz, cuidado comigo, foi Deus que me levantou. Deus também levantou Judas. Deus também levantou. Sabe quem Deus levantou também? Levantou Ciro. Tem muita gente levantada que não é consagrada. Então Davi diz, eita mistério, é glorioso, meu filho, mergulhe nessa palavra. Aleluia. Enquanto o fogo eu tiver, isso aqui será o meu guia todos os dias. Porque alguém pode bater no peito e dizer, me respeite que eu sou levantado. Tudo bem, foi Deus que me levantou, tudo bem. Mas tem uma terceira coisa, filhão. Aqui diz que ele foi levantado em altura, mas ele também foi ungido, consagrado, santificado pelo Deus de Jacó. Aleluia. Não queira apenas ser levantado. Pelo contrário, quando você for levantado, faça de tudo para ser consagrado. Eita meu Deus. Tem tanta gente que Deus tem exaltado, tem levantado, mas não tem consagrado sua vida. Tem gente que Deus levanta, irmãos, levanta com um emprego bom, levanta com um talento bem grande. Tem gente que Deus levanta, irmão, com uma boa família. Deus levanta financeiramente. Tudo é Deus que levanta. Tem gente que Deus tem levantado em tantos sentidos, mas vai lá, não é consagrado a Deus, não é santificado, não tem vida santa. Porque se ele tivesse vida santa, sua primeira atividade ao se levantar pela manhã era com Deus. E quando isso não acontecesse, ele pedia perdão ao Senhor. Se ele tivesse vida santa, essa palavra não ficava empoeirada em sua casa 3, 4, 5, 6 dias, uma semana inteira sem ele ter contato com ela. Isso é muito sério. Escuta o que é que Deus está dizendo nessa noite aqui para você. Eis que te digo, eis que te digo. Estou vendo tu dizendo, Deus me levantou como crente. Está certo. Mas o Senhor manda te perguntar, mas você é consagrado? Escute bem, você é santificado, você já deixou Deus lhe santificar. Você se preocupa com a sua vida com Deus, você se preocupa com a sua conduta com Deus. Se você não se preocupa com sua conduta com Deus, é sinal que, quem sabe, Deus pode ter lhe levantado, mas ainda não lhe santificou. Não encontrou brecha na sua vida para lhe santificar, para lhe consagrar. Diz aqui que o Deus de Jacó ungiu Davi, consagrou Davi, santificou Davi, separou Davi para ele. Então Davi
tinha prazer de dizer: eu sou de Deus, sou de Deus, sou consagrado a Deus, Deus me consagrou. Repita comigo: eu sou um ser humano. Deus usa seres humanos. Pode repetir forte, gente? Eu sou um ser humano. Deus usa seres humanos. Sou levantado por Deus. Deus usa quem é levantado por Ele. Agora diga: eu quero ser santificado por Deus, para Deus me usar. Às vezes tem gente que diz: meu Deus, tu me chamaste, tu me levantaste, tu me tiraste lá da sarjeta. Eu bebia, eu jogava, fazia tanta coisa, eu era idólatra. O Senhor me tirou das mãos da idolatria, me resgatou do fundo do poço. Mas, Senhor, minha vida não é santa. Eu procuro e não tenho aquele apego. Hoje eu recebi uma mensagem de alguém. Ela entrou em contato comigo, mandou 5, 6 áudios. Para eu poder entender, eu tive que ouvir bem direitinho. No final das contas, ela tinha só uma dúvida. Só uma dúvida. Em 6 áudios que ela me mandou, de 2, 3 minutos, quase não dá para ouvir mais. A única dúvida dela era a seguinte: como é que eu faço para ter contato direto com Deus, para ter uma vida em paz com Deus? Porque eu sinto que Deus olha a conversa, eu sinto que Deus me tirou do pó. Eu era do mundo e Jesus me levantou. Olha, Jesus me ergueu. Meu nome não valia nada, Jesus me ergueu, Jesus levantou. Mas ela não consegue sentir Deus lhe usar. Qual é o problema? Ela não está entregue, ela não está santificada, ela não está ungida pelo Deus de Jacó. Eu queria que você comesse isso. Eu queria que você entendesse. Eu gostaria que o Espírito Santo estivesse me usando aqui. Eu creio que Ele está, para te dizer as palavras verdadeiras que tu precisas ouvir. O que eu quero dizer é que Deus pode ter tirado você da sarjeta e te levantado até aqui, mas alguma coisa ficou em você até aqui, que Ele não pôde se apoderar de você completamente ainda. Não santificou sua vida ainda, não ungiu ainda. O Deus de Jacó não lhe ungiu ainda, não lhe consagrou ainda. Alguma coisa está impedindo dele consagrar sua vida, e Ele só vai te usar da palavra, como usou Davi, pelo seu Espírito, se você deixar Deus lhe consagrar. Tu sabes o que é consagrar, meu filho? É entrega total. Tu sabe, olha, eu queria que você entendesse isso. O Deus de Jacó consagrou Davi. Aí ele disse, aí a palavra dele está na minha boca. Aí ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e a palavra dele está na minha boca. Se o Espírito está na minha vida, a palavra está na minha boca. Se o Espírito entrou em mim, o que vai sair da minha boca é a palavra. Mas isso só vai acontecer se, além de levantado, eu for consagrado. Aleluia. Você podia dizer um glória a Deus? Quantos dessa noite querem ser vasos nas mãos do Senhor? Então, meu filho, consagre sua vida. Pega essa Bíblia que você tem aí e faça dela o livro principal da sua biblioteca. Todos os dias coma. Olha. Não é preciso você comer muito, não. Só precisa você comer. Aleluia. Alguns de nós comem um prato bem grande, arroz e feijão, para poder matar a fome, né? Outros de nós comem um pratinho pequeno e se sacia do mesmo jeito, né? Enquanto mais lermos a palavra, melhor vamos ser abençoados e tudo. Mas Deus, a palavra de Deus é diferente. Não é por muito ler, é por meditar. Você lê um só versículo, fecha os seus olhos e diz: Pai, aplique essa palavra aqui. De um versículo, Deus faz um livro. Aleluia. A palavra de Deus é diferente. Com um versículo, Deus pode te alimentar, meu filho, o dia inteiro. Mas não para de ter contato com essa palavra. Eu disse àquela moça, eu fiz 3 perguntas para ela. Me responda 3 perguntas. Se você disser não para as 3, está aí o problema, porque você não consegue ser usada. Primeiro, você disse que Deus levantou, né? Levantou. Deus te tirou do monturo? Foi, levantou. Tudo bem, agora eu vou perguntar a você. Você lê a Bíblia todos os dias? Não. Primeiro problema. Você congrega regularmente? Não. Terceiro, você ora regularmente? Não. Então, está provado.
Está comprovado porque essa pessoa não consegue sentir o que outro sente, não está? Porque essas são as 3 regras básicas, o básico do básico dos crentes. É ele ter contato com a palavra diariamente, é ele ter contato com o Deus da palavra através da oração, diariamente, e ele se congregar regularmente. O que é congregar regularmente? É congregar conforme o meu tempo. Há deles que têm tempo e têm condição de virem todos os dias, mas existem deles que com muito esforço, por causa de distância, por causa de trabalho, podem vir uma vez por semana. Mas vai olhar que ele não é crente de novela, ele não é crente de filme pornô, ele não é crente de imoralidade. Ele só pode ir uma vez por semana, porque mora distante, tem responsabilidades, trabalha todos os dias, mas ele não fica ao léu e a igreja fazendo o culto. Quando ela disse não para essas 3 coisas, está aí o problema. Quer sentir Deus? Consagre sua vida. As 3 regras básicas são essas. Quantos querem que Deus tome sua boca pela palavra? Quantos querem, quando você abrir sua boca dentro de sua casa, ter autoridade na sua boca? Quantos querem que Deus lhe use com a autoridade do seu trabalho? Então, meu filho, é consagrar a vida. Não é só ser levantado, é ser consagrado. Só aplauda se você concorda com a palavra. Glória a Deus. A última coisa aqui é o seguinte, veja que ele termina assim, ó. Eu vou ler lá de cima novamente. Diz Davi, filho de Jessé, e diz o homem que foi levantado em altura, o ungido do Deus de Jacó. No fim ele diz, e o suave em salmos de Israel. Sua Bíblia pode dizer outra palavrinha, malvioso, é isso? Tem uma Bíblia que tem malvioso, não é? Mavioso, né? É a mesma coisa, suave. Tu sabes o que é uma pessoa que é mavioso em salmos? Tu sabes o que é uma pessoa que é suave em salmos? Sabe o que é isso aqui no original? Suave significa sensível. Aleluia. Tem glória aí, igreja? Tu sabes o que é uma pessoa mavioso em salmos, ou suave em salmo? Significa sensível para louvar. Aleluia. Sensível para adorar, sensível para pronunciar os salmos, para adorar a Deus com os salmos. Sensibilidade. O Espírito de Deus só entra em quem é sensível. Ele não entra em gente durona, duro na queda. Ele só entra em gente sensível, gente mole. Aleluia. Gente que abre mão de si, chega no culto e joga suas ferramentas fora, joga suas armas fora, não vem com suas armas pessoais para culto. Tem gente que já vem com as armas humanas para o culto, pronto para criticar, pronto para atacar. Quem vem para receber o Espírito de Deus tem que ser sensível em salmos, sensível na palavra, sensível na adoração, tem que ser mole. O Espírito Santo usa coração de carne e não de pedra. Quem glorifica a Deus? Tem palmas aí para aplaudir o Senhor? É sério, irmão Deusinho? É sério ou não é? É sério. Aqui quem vai ser usado, Davi diz, é o homem que é sensível em salmos, suave em salmos. O homem que quando vai adorar a Deus, adora com o coração, que o coração é sensível, é emocionado, é um homem emotivo. Davi era emotivo, foi o único homem no Antigo Testamento que disse que amava a Deus, o único homem. Muitos escreveram dizendo, amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, mas ninguém diz que ama. Só Davi diz, eu te amo, Senhor. Por isso que ele tinha o poder do Espírito Santo na vida dele mais do que qualquer pessoa. Quantos glorificam aquele que está no céu? Mas no Novo Testamento, Jesus sentindo falta de alguém que dissesse que amava a Deus, Jesus também começou pregando. Qual é o maior mandamento? O maior mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas. Amarás a Deus sobre todas as coisas, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de toda a tua força. E Jesus disse isso e ninguém se tocou. Escuta, quem está me ouvindo? Jesus disse isso e ninguém se tocou. Mas no final da vida,
Jesus chegou para Pedro e faz uma pergunta: Pedro, é como se Jesus estivesse assim: Pedro, tantos escreveram no passado: amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus. Muita gente amou a Deus, sei, Pedro, mas só um disse que amava. Então, no Novo Testamento, Pedro, eu também venho dizendo desde Mateus: amarás, amarás, amarás. Mas Pedro, antes de eu subir ao céu, eu quero te perguntar. Qual foi a pergunta? Tu me amas? Pedro disse: eu amo. Foi o único que disse também. Amo. Tu me amas? Amo. Tu me amas? Amo. Como se dissesse assim: já que ninguém diz, eu quero que você fale 3 vezes que me ama. Quem pode dizer 3 vezes que ama também? Ama o Senhor. Diga: eu amo o Senhor 3 vezes, vai. Aleluia. Quantos podem dizer 3 vezes: eu te amo, Senhor? Pode aplaudir o Senhor quando você terminar. Glória a Deus, aleluia. Eu te amo, Senhor. O homem sensível é o homem que o Espírito Santo entra e faz uso de sua boca. Você não foi chamado para ser durão, você foi chamado para ser quebrado. Aleluia. Então Jesus não tem nada com gente dura. Jesus tem alguma coisa com gente quebrada, humilhada. Quem está me ouvindo? Viu aquela mulher? Jesus até tratou ela meio que duro, não foi? Senhor, vai à casa, me socorre, me socorre. Jesus olhou e disse: você é de Israel? Sou não. Então, minha filha, eu não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Já disse que não queria nada com ela, né? Jesus estava testando ela, né? E ela insiste: Senhor, me socorre, me socorre. Senhor, me socorre. Eu não já lhe disse que você, por não ser israelita, não é certo pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? Um duro diz assim: quem é o senhor para me chamar de cachorro? Quem é o senhor para me chamar de cachorrinho? Ela não foi questionar, não. Ela disse assim: Senhor, tem nada não, pode me chamar de cachorrinho mesmo. Jesus só usa gente quebrada, meu filho, gente sensível. Senhor, mas até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Jesus não tem nada com gente durona, não. Jesus tem com gente mole, gente sensível, que nem Davi, homem sensível ao louvor a Deus. Quer que Deus te use? Seja sensível. Lembra de Ana? Problema em casa, o marido não entendia ela. Problema na rua, uma mulher zombava dela na rua. Problema pessoal, ela era estéril. Problema emocional, entrou numa angústia. E problema com o pastor, chamou ela de bêbada. Uma mulher dessa tinha tudo para ser durona, né? Mas quando o pastor disse: olha, tá bêbada, ela disse: não, Senhor, olha, a tua serva. Pode aplaudir a Jesus, igreja? Irmão, diácono, Deusimar, Deus não tem nada com gente durona. Deus tem com gente sensível, gente educada, gente que se quebra, gente quebrantada. Não, Senhor meu, a tua serva fala da angústia de sua alma. Jesus trouxe você aqui nesta noite para dizer: minha filha, eu quero fazer você um vaso, mas seja sensível, receba a minha paz, a minha tranquilidade. Não seja duro na queda, viu? Porque eu tenho alguma coisa muito forte nessa noite com gente sensível. Eu quero orar pela sua vida. Você quer o poder de Deus nessa vida? Quer nesta noite? Então você vai ficar de pé. Fica com a tua Bíblia na mão. Eu quero que você erga sua mão, erga sua Bíblia e diga: eu creio que Davi tinha o Espírito Santo. Agora diga comigo: eu creio que a palavra de Deus estava na boca de Davi.